Fala galera, beleza? Quem nunca se decepcionou com um amigo que atire a primeira pedra, né? Vamos mergulhar em 10 traições que mudaram a história. Da Roma Antiga à Segunda Guerra Mundial. Preparem-se. Deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Começamos com a queda de Júlio César, que moldou o Império Romano. Seu próprio filho adotivo, Brutus, arquitetou a traição. O Senado temia que César se declarasse rei. Em 15 de março de 44 a.C., Brutus e senadores apunhalaram César. A traição mergulhou Roma em guerra civil, terminando a República. Da Roma Antiga, a gente viaja no tempo e no espaço para a América do século XVIII, em plena Guerra da Independência dos Estados Unidos. E o personagem da vez é Benedict Arnold, um herói de guerra. E um traidor infame. No início da guerra, Arnold era um dos comandantes mais promissores do exército americano. Ele conquistou vitórias importantes, como a Batalha de Saratoga. Mas, por trás da fachada de herói, Arnold cultivava um ressentimento crescente. Cego pela amargura e pela ambição, Arnold começou a se corresponder secretamente com os britânicos, oferecendo a eles a troco de dinheiro e uma posição no exército inimigo. Nossa viagem pela história da traição nos leva agora para a Índia do século XVIII, onde o Império Mogol começava a ruir sob o peso de suas próprias contradições. E no centro dessa história está Mir Jafar, o comandante militar que, movido pela ambição e pela promessa de poder, abriu as portas da Índia para o domínio britânico. Em 1757, na Batalha de Plassey, Jafar ordenou que suas tropas abandonassem o campo de batalha, deixando o exército do Império Mogol à mercê dos britânicos. A vitória esmagadora em Plassey consolidou o domínio britânico sobre a Índia, marcando o início de um longo e doloroso período de colonização. Nossa jornada pela história da traição nos leva agora para a Segunda Guerra Mundial, um dos períodos mais sombrios da humanidade. E no centro dessa história está Vidkun Quisling, um nome que se tornou sinônimo de traição, um símbolo da colaboração com o regime nazista. Quisling era um político norueguês que, antes da guerra, já demonstrava admiração pela ideologia nazista. Em abril de 1940, a Alemanha invadiu a Noruega e Quisling, em um ato de traição sem precedentes, ofereceu seus serviços a Hitler. Ele formou um governo colaboracionista, impôs leis raciais, perseguiu minorias e enviou milhares de noruegueses para campos de concentração. Preparem-se para uma viagem no tempo até a Grécia Antiga, onde a bravura, a honra e o espírito de luta dos espartanos ecoam através dos séculos. No ano 480 a.C., o Império Persa, liderado pelo rei Xerxes I, lançou uma invasão massiva à Grécia. Entre os bravos guerreiros que se preparavam para defender sua terra natal, estavam 300 espartanos, liderados pelo rei Leônidas, dispostos a lutar até a morte. Por dias, os espartanos e seus aliados gregos repeliram os ataques implacáveis dos persas, mas a traição estava à espreita. Efialtes, um pastor local em busca de recompensas, revelou aos persas a existência de um caminho secreto pelas montanhas, contornando as defesas gregas. Nossa viagem pela história da traição nos leva agora para a Itália do século XVI, mais precisamente para a cidade de Gênova. No centro dessa história está Andrea Doria, um almirante genovês, um líder militar brilhante e um dos homens mais influentes da República. No início do século XVI, Gênova se viu enredada nas guerras entre a França e o Sacro Império Romano Germânico. Andrea Doria, a serviço da França, comandava a poderosa frota genovesa, defendendo os interesses franceses no Mediterrâneo. No entanto,
Dória se desiludiu com a França, acreditando que os franceses exploravam Gênova em seu próprio benefício. Nossa viagem pela história da traição nos leva agora para o Velho Oeste americano, um lugar onde a justiça era muitas vezes feita com as próprias mãos. Jesse James, para quem não sabe, era um fora da lei, um pistoleiro famoso por seus assaltos a bancos e trens. E no centro dessa história está Robert Ford, um jovem que se juntou à gangue de James, em busca de aventura, fama e fortuna. Ford, no entanto, era ambicioso, inescrupuloso e via em Jesse James um obstáculo aos seus planos. Nossa jornada pela história da traição nos leva agora para a China do século XX, um período marcado por conflitos internos e invasões estrangeiras. Em meio a esse turbilhão de eventos, um nome se destaca pela sua infâmia: Wang Jingwei. Jingwei era um político importante, um dos líderes do Partido Nacionalista Chinês, o Kuomintang. Em 1937, o Japão invadiu a China, dando início à Segunda Guerra Sino-Japonesa. Diante da brutalidade da invasão japonesa, Jingwei viu a oportunidade de tomar o poder e salvar a China da destruição total, mas o preço seria a rendição e a colaboração com o inimigo. Retornamos à Grécia Antiga para uma história de ambição, traição e reviravoltas dignas de uma tragédia grega. No centro dessa trama está Alcibíades, um general ateniense brilhante, carismático e sedutor, mas também impulsivo e arrogante. Ele era um líder nato, um estrategista militar brilhante e um orador eloquente. Mas, por trás dessa fachada de herói, Alcibíades escondia uma ambição desmedida e uma propensão à traição. No auge da Guerra do Peloponeso, Alcibíades se viu no centro de uma série de eventos que mudariam o curso da guerra e selariam seu destino como traidor. Nossa jornada pela história da traição nos leva agora para a Judéia do século I, para um dos eventos mais marcantes da história ocidental: a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E no centro dessa história está Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus, o homem que o traiu com um beijo, entregando-o nas mãos de seus inimigos por 30 moedas de prata. Judas Iscariotes era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para segui-lo e propagar seus ensinamentos. Mas, por trás dessa fachada de seguidor fiel, Judas escondia um coração dividido, movido pela ganância, pelo medo e pela dúvida. E aí, pessoal, exploramos traições históricas que chocaram o mundo. Da Roma Antiga ao século XX, vimos ambição, ganância e vingança. Qual história te chocou mais? Qual traidor foi o pior? Conta nos comentários. Compartilhe e debata com amigos. Deixe o like, inscreva-se e ative as notificações. Valeu, galera! Até a próxima!